Abram a Bíblia, a palavra de Deus, mais atual que o jornal de amanhã. Amém? Juízes, capítulo 4. O Senhor gerou uma palavra aqui, de repente, vai mexer um pouco com o teu interior, um pouco com você, de repente você está vivendo isso. Eu acho que todo mundo no momento da sua vida passa por isso. A gente falou semana passada de retorno. Falamos de fé, movimento, reconhecimento e retorno. Quando a gente retorna para a presença de Deus, a gente tocou em alguns pontos a importância do retorno na presença de Deus. Muitos vêm à igreja, muitos retornam à igreja, mas muitos não retornam a Deus. E a gente procurou explicar isso. Mas por quê? E a gente explicou que muitas pessoas, há uma necessidade de uma salvação contínua. Explicamos isso aqui. A salvação não é só o momento da sua decisão. A salvação, ela é uma salvação contínua. E há uma necessidade de retorno todos os dias. E pegamos textos, principalmente Davi, falando que voltava ao templo, né, exigindo, né, Deus curou o gadareno e ele retornou ao Senhor Jesus no barco, e o Senhor deu uma palavra, e ele não só, né, assim como os 10 leprosos, a gente falou que um só retornou, outros foram para a cidade. A diferença do gadareno, ele foi para uma cidade para transformar uma cidade, não só se apresentar a uma cidade. Então, todos aqueles que recebem alguma coisa de Deus, a salvação, há uma necessidade de retorno. Isso é diário, isso é constante. E a gente procurou explicar isso, que exige fé, exige movimento. Falamos da mulher do fluxo de sangue, porque a Bíblia fala lá em Marcos que ela retornou aos pés do Senhor e reconheceu. E a Bíblia fala, a tua fé, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Quando você retorna, você recebe paz e salvação. E hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas não retornam da forma como Deus espera, e a gente explicou isso. Hoje o Senhor, aliás, hoje não, na quinta para sexta e sexta-feira principalmente, falou ao meu coração sobre esse texto. Eu quero ler com você. Juízes 4. E você vai entender o título da mensagem. Diz assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor, e Cícera, que era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arozeque-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo de palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Vou ler até o versículo 23, tá, amado? Para você entender. E enviou e clamou, chamou Baraque, filho de Abinoão, e Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrair gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e a darei na tua mão. De novo, e a darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Vou repetir de novo esse versículo. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele, e Éber queneu,
se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e tinham estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo estava com ele, e desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros, após o exército, até Arosete e Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu. Portanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu, então, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que buscai. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Cubra sua cabeça, aliás, abaixe suas cabeças. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Espírito Santo, toma o teu principal lugar essa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Ó meu Deus, abra os ouvidos espirituais do teu povo. Venha nos ensinar essa noite um pouco mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Tremendo esse texto. A história, você vai entender o que eu vou chegar no ponto e eu vou falar logicamente. A gente está falando um pouco sobre identidade. Esse momento aqui, Israel falhou com Deus, pecou. A Bíblia fala que Deus permitiu o povo ser escravizado durante 20 anos pelo rei Jabim de Canaã, junto com o seu general de guerra Sísera. Escravizou o povo durante 20 anos. Chegou um momento, infelizmente, só depois de 20 anos que o povo de Israel entendeu a utilizar a principal arma que um homem tem: Deus. Clamou a Deus, depois de 20 anos, meu irmão. Veio entender a necessidade de Deus. Quanta gente, às vezes, passa por tanta situação e não entende. Só vai entender quando está nos últimos momentos que o necessário é Deus para mudar a vida do homem. Então passou-se 20 anos, ele entendeu. E naquele tempo Deus levantou para vencer o rei Jabim. Na verdade foi Baraque. Juízes capítulo 4, versículo 6, a gente vê que Débora profetizou: separa 10.000 homens, e certamente te darei na tua mão. Só que uma coisa aconteceu aqui. Baraque, ele não abriu mão do Deus, do que Deus tinha para ele, pelo que via em Débora, juíza de Israel. Baraque, ele abriu mão das coisas que Deus tinha para ele, por causa do que ele via em Débora. Quer dizer, para Baraque, Deus não era suficiente. Ele preferia ir para a guerra com Débora do que ir para a guerra somente com Deus. Não era suficiente Deus para ele.
Baraque, ele acreditou mais em Débora ir com ele do que ele sozinho com Deus. Débora, ela tinha capacidades de liderança notável, ela era juíza da época. Débora, ela era conselheira, ela era mediadora, ela era consultora, as pessoas consultavam ela aconselhava, e ela era profetisa. Agora imagine na cabeça do homem, Baraque, mas também Deus investiu na vida de Baraque. Baraque era general, mas Baraque, os olhos dele, vendo 20 anos de escravidão, vendo um exército que tinha 900 carros de ferro. Israel, ele não tinha poder sobre o ferro na época. Carros de ferro eram carruagem, eram como se fossem tanques hoje. A ponta das rodas, a maioria dos carros tinham lanças de ferro, que passavam no meio da guerra e mutilava os soldados. Imagine os olhos de Baraque vendo 900 carros de ferro, um exército, 20 anos preso. Deus já tinha dado a liberdade ali, amém? Falou, certamente te darei na mão. Mas ele olhou para uma outra situação. E ele olhava para uma mulher, que era juíza. Uma mulher diferente das outras mulheres da época, porque as mulheres da época, elas eram inferiores aos homens. Tinha um patamar inferior. E ela se destacava. Agora imagina a cabeça de Baraque. Preso, mesmo sendo general, perdeu sua identidade naquele momento. Olhou mais para a mulher, olhou para os carros de guerra, olhou para o rei que afrontava ele. Para ele, isso tudo era muito. Essa é a verdade. Para ele, na verdade, o termo certo, Baraque, ele sofreu uma intimidação. Baraque ficou intimidado do que ele viu, que entrou na mente e no coração dele. A intimidação, meu amado, eu vou começar a falar daqui algumas coisas, porque quero que você preste atenção. Todos nós vamos passar por isso no momento da vida. Muitas vezes a intimidação faz você perder a direção e as promessas de Deus para a tua vida. Baraque, ele perdeu a direção, ele perdeu a identidade do que ele era. Ele era um general. Mas ele olhou mais a capacidade da mulher e o que ele via de soldados. Sabe o que aconteceu? Ele se intimidou. Não dá para mim não, eu tenho que ir contigo. Para Deus, só eu ir com Deus, Deus não é suficiente. Deus, eu ir sozinho com Deus para lá, não dá para mim não. Amado, você tem que entender e eu tenho que entender que Deus é dono de todas as coisas. Maior é aquele que está em nós, amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E ele tinha recebido uma palavra ali, certamente te darei na tua mão. Ele se intimidou com o que ele viu. Intimidação. Eu queria que você prestasse muito bem no que eu vou falar aqui. A intimidação nos faz pensar que precisamos de algo mais, como Débora, porque Deus não é o suficiente. Você precisa sempre de algo mais. Você procura, não, isso é pouco. Amado, Deus é acima de todas as coisas. Maior o que está em você do que o que está no mundo, meu irmão. Por outro lado, a gente vê um homem chamado Éber e uma mulher Jael. Vou fazer uma comparação. O que faltou em Baraque foi posicionamento e confiança. Ele se intimidou com a situação. A Bíblia fala que Éber era queneu, mas ele também se intimidou com a situação, porque a Bíblia fala que naquela época o povo de Israel tinha aliança com os quenitas, ele tinha aliança com o povo. Só que Éber se deixou levar pelo que viu também, saiu da sua posição e entregou Israel. Saiu da posição, saiu da aliança. Mas a sua mulher não, Jael ficou firme. Era posicionado em Deus. E aquele que é posicionado, o Senhor traz os inimigos na mão, em nome de Jesus. A Bíblia fala que uma mulher ia tombar, ia ser a honra para essa mulher. A Bíblia fala que Cícera entrou na tenda dela, meu irmão. Todo o povo posicionado perante a presença de Deus, meu amado, o Senhor traz os inimigos na mão.
Um homem que não era posicionado, dois homens não posicionados pelo que via, e uma mulher que se posicionou, assim como Débora era posicionada. Ela não tem culpa pela posição que ela tinha. Deus a levantou como levantou Baraque. Só que muitas vezes nós olhamos a situação do outro e nos achamos menores do que o outro que está ali do outro lado. Amado, certa vez John Bevere, eu anotei aqui, foi aquele escritor que escreveu Isca de Satanás, alguns leram. Ele fala uma coisa tremenda: ande na autoridade que Deus lhe deu, ou alguém tirará de você e irá contra você. De novo, ande na autoridade que Deus te deu, ou alguém a tirará de você e a usará contra você. Ou seja, a autoridade que você tem, você perde, aquele que recebe, ele vai contra você. Isso é muito sério. Aquele que nos posiciona no meio de uma intimidação, ele perde a autoridade de Deus. Presta atenção, nós perdemos a autoridade quando nós nos intimidamos com as coisas. Aquilo que se levanta na tua frente, se você se intimidar, você perde força. Deus está falando para você avançar essa noite em nome de Jesus. Amado, Deus prometeu a Baraque que ele ia dar o exército e a glória seria dele. Ele ia vencer. A Bíblia fala que Deus venceu o exército de Jabim. Venceu. E a Bíblia fala que Deus venceu. Não botou a glória, o nome de Baraque. Sabe por quê? Porque a glória é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Venceu a guerra. Mas presta atenção, ele não ganhou a principal honra, o galardão, que seria matar Cícera. Passou para a mulher. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Ele não vai deixar de cumprir, assim como cumpriu no povo de Israel. Só que andou 40 anos. O galardão que seria para ele não veio. Venceu. A Bíblia fala em Hebreus 11:32 que Baraque era um dos heróis da fé. Mas podia ser muito melhor. Ele podia ganhar a parte também de ter eliminado o inimigo. Deus nos dá a condição de eliminarmos os nossos inimigos, meu amado. Mas se ele lançou uma promessa para você, sabe o que vai acontecer? Se você não se levantar, ele vai levantar outro, em nome de Jesus, porque a vitória é sempre do povo de Deus. Mas ele te dá a oportunidade de você lutar e você vencer pelas suas próprias mãos. Baraque, é você. Eu tenho uma promessa na tua vida. Independente da tua decisão, vai acontecer em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Baraque. Mas uma coisa que eu coloquei, eu queria que você prestasse bem atenção: o que é intimidação? Intimidação é você se sentir constrangido, é você se sentir amedrontado, é você recuar, é você olhar para a pessoa que está na sua frente e olhar ela do tamanho de um gigante. Os teus olhos ficam para cima, você olha ela de cima para baixo, porque ela é maior do que você acha. É quando você olha uma pessoa na tua frente e você fala: poxa, ela é melhor do que eu. Quando você se amedronta, quando você tem medo, quando uma pessoa ou uma situação se levanta e bota você pequenininho. É quando, sabe, você não se acha adequado para cumprir uma determinada coisa ou alcançar determinada coisa por causa de alguém, por causa de uma pessoa, por causa de alguma situação. Eu não tenho condições. Você se intimidou com aquela situação ali. É o que mais acontece na vida das pessoas. Aí a pessoa dá a desculpa: ah, não, eu não vou, porque não dá. Sabe por quê? Porque você se intimidou. Você deu um passo para trás com aquilo que Deus colocou na tua mão. E todos nós no momento da vida vamos passar por provas. Deus dá essa condição porque Ele quer glorificar o nome dEle através da tua vida. Aí você foge. O que está acontecendo? Pessoas recebem coisas grandes na mão, dentro de famílias, dentro de trabalhos, mas devido à intimidação do que vê, devido à escassez, devido ao momento difícil, ela se intimida, ela recua, dá um passo para trás e abre mão daquilo que Deus tem para você. Por causa do medo, você foge. Você foge.
que mais acontece isso dentro de trabalho, dentro de famílias e dentro de igreja. A pessoa foge de um lugar para um outro lugar. Amado, você começa a trocar de lugar. Deus te colocou naquele lugar ali para você fazer a diferença, para você vencer o gigante ali, porque Ele quer te adestrar ali. Não é para você ficar trocando, tem um momento específico. Mas tem gente que se intimida e abre mão. Intimidação. Situações, pessoas que se levantam, te amedrontam. Olha para você, levanta o tom de voz, entra no coração, na mente, te aniquila. Através da intimidação, sabe o que acontece? Você não cresce. Através da intimidação, você trava os dons, as qualidades, as capacidades que Deus colocou dentro de você para a tua vida, para realizar o propósito dele. Intimidação. Intimidação. Nós passamos por isso todos os dias, dentro de trabalhos, dentro da nossa família. Amado, eu coloquei aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Hoje existem muitas pessoas intimidadas. Vejo homens e mulheres de Deus, que Deus elegeu autoridade, perdendo para a intimidação. São intimidados pelos filhos. Homens que são intimidados pelas esposas. Esposas que são intimidadas pelos homens. Filhos que se levantam contra os pais sentem intimidação e trava e recua. Isso você vê o tempo todo. Mulheres que falam mais do que os homens se sentem intimidados. Homens que se levantam com autoridade que às vezes Deus não deu e trava a mulher. Intimidação. Infelizmente é mais fácil ceder, meu amado, a intimidação do que você enfrentar ela. Sabe por quê? É muito mais fácil. Não deixa para lá. Não vai você. Sabe o que acontece? A autoridade que Deus delegou para você passa para a pessoa e ela mesma exerce a autoridade sobre você, na qual você tinha direito dessa autoridade. Você se submete e Deus deu para você. Aí vai o filho fala mais alto que o pai. Aí vai, os membros falam mais alto que o pastor. Aí vai o liderado, dá ordem no líder. Intimidação. Presta atenção, meu amado, a gente não pode ser intimidado. Se Deus deu a condição de você superar, o grande problema muitas vezes não é aquilo que você vê, é como você vê, a ótica como você vê. Amado, o tamanho, você tem que trazer para o tamanho da realidade. Amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, o teu Deus é maior do que tudo. Aquilo que está grande na ótica de Deus se torna pequeno. Olha na ótica de Deus e traz para o tamanho, na verdade, do que ela é. Operando Deus, quem impedirá? E a gente tem que olhar na ótica. Eu coloquei aqui algumas coisas, presta atenção nisso. Amados, e outra coisa, eu quero que você entenda o seguinte. Não adianta você ter posto ou posição, que a intimidação não tem freio para isso, tá bom? O sacerdote Eli se intimidou com os filhos. Tinha a arca na mão. Sabe o que aconteceu? Deus deixou os filhos levar a arca para uma guerra. Foi-se a glória de Israel. Tinha posição? Tinha, depois morreu. Elias, ele foi intimidado por uma mulher, uma feiticeira. Derrubou mais de 800 homens de Baal. A Bíblia fala isso. Profetas de Baal, ele derrubou. Uma mulher se apresentou e levou ele ao desânimo e queria a morte. Amado, intimidação não tem forma. Intimidação não tem direção. Tudo aquilo que te leva para fugir do teu propósito, te causa medo e fuga, está te intimidando. Não tem forma. Pode usar qualquer coisa. Uma palavra que fale para você, foi o que aconteceu com Jezabel, falou para Elias. Intimidou ele. Um homem que derrubou tantas coisas, construiu. Baraque se sentiu intimidado também pelo que via. Ou seja, entra pelos olhos, entra pelo ouvido, trava a tua mente e teu coração. Sabe o que acontece? Frustração. Sabe o que acontece? Desânimo. Sabe o que acontece? Tristeza. Porque você fugiu em vez de você resolver. Aí você abre mão daquilo que Deus tem para você.
Aí você depois fica se lamentando porque não conseguiu superar. Amado, Deus te deu a capacidade de superar todas as coisas, porque Ele habita dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, e te deu autoridade para isso, para você falar, para você profetizar e para você avançar. Tem um homem na Bíblia que se levantou contra Israel, Golias, nos tempos de Davi. A Bíblia fala que todo Israel ficou intimidado por aquilo que ele se apresentou. Ele começou a chamar para quem pudesse lutar com ele, tamanho, largura, e começou a falar coisas. Sabe o que aconteceu? Até os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, travaram, ninguém ia contra. A Bíblia fala que Davi, capítulo 17, já abre aí, 1 Samuel 17. Ele pegou, o pai dele falou, vai lá na linha de frente, leva esses grãos, esses pães aos teus irmãos, uma ordem do pai, vai lá e vê como é que eles estão. Davi foi. Davi, quando olhou o gigante, ele falou, quem é esse incircunciso e filisteus que se levantou contra o exército do Deus vivo? O jovem se intimidou com o tamanho, se intimidou com a aparência. Sabe por quê? Porque ele olhou na visão de Deus, ele olhou na visão do Deus vivo. Eu estou olhando na visão de Deus, eu não estou olhando na visão do homem. Amado, para você mobilizar as coisas de Deus, você não pode olhar como homem, você tem que olhar com o coração, com a mente, com a visão de Deus. E aí você vence. A Bíblia fala, eu quero que você entenda isso também. A vitória, ele ia combater o gigante, o jovem. Sabe por quê? Ele não se intimidou. Mas o problema todo, para que você venha superar as coisas, se chegar onde Deus quer, tem as pedras pequenas. A Bíblia fala que o primeiro a se levantar contra ele, que intimidou ele, foi o próprio irmão, Eliabe. Abre aí a Bíblia, capítulo 17. Eu só vou ler o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Quando ele falou isso no incircunciso, quem está se levantando? O irmão se levantou. Irmão intimida irmão? Irmão intimida irmão? Todo aquele que se levanta para alimentar, amando o pai, irmãos, muitas vezes o irmão se levanta. Ele saiu do lugar dele para alimentar. Nós fomos separados para alimentar, irmãos. Deus nos deu a capacidade de levar aquilo que vem dele para os irmãos, para saber como eles estão e cuidar deles. Mas muitas vezes, muitos se levantam. Primeira pedra de sapato, Eliabe. Irmão, se levantou, quis intimar o próprio irmão. Mas a Bíblia fala, versículo 30. E ouvidas as palavras que Davi havia falado. Aliás, isso não. Versículo 30. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo que tornou a responder conforme a primeira palavra, e ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar ele. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Quando Eliabe se levantou, a Bíblia fala que ele se desviou para outro, ele continuou a falar. Quem se levantou? Amado, nós temos que superar as pedras pequenas para chegar nas grandes. Amado, se levanta, avança. A gente não pode, se você quer alcançar coisas grandes, como é que você vai alcançar se você não eliminar as pequenas? Todo mundo tem um Eliabe para derrubar, porque tem um Golias esperando lá na frente. E aquele Golias é o propósito da tua vida, em nome de Jesus. Você vai passar e o nome do Senhor será glorificado. Se levanta. A Bíblia fala que Deus nos deu a capacidade de pisar serpentes e escorpiões e não farão mal algum. A gente tem que se levantar com aqueles que nos intimidam. Agindo o Senhor, quem pode impedir? Se levanta, meu irmão.
Para de abrir mão das coisas que Deus tem para você, por causa que alguém falou alguma coisa, olhou para você de cara feia. Muitas vezes, como Eliabe, não tem condição, foi intimidado, mas ele não tem condição de superar as coisas. Sabe o que ele faz? Ele intimida você também, para você não chegar no destino desejado. Porque ele não conseguiu, você também não pode. Mas o Senhor é maior do que todas as coisas na tua vida. Você não pode parar. Muita gente dentro da casa de Deus que parou por causa de uma palavra do irmão ou por causa de intimidação, saiu até da igreja. Sabe por quê? Não teve a capacidade de superar. Se você não superar ali, como é que você vai cumprir o propósito? Supera. Supera a cara feia. Supera a palavra contra. Supera que Deus te deu força. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Você tem a força na mão do Senhor. Para de se intimidar. Tem gente doente porque se intimidou com situações dentro de casa, se intimidou com coisas dentro da igreja, até no trabalho, se fechou, recuou, não avançou. O inimigo foi e tirou a autoridade dele e usa essa autoridade contra ele. Isso é muito sério. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você saia daqui diferença hoje. Toda pedra de tropeço que vai aparecer na tua frente, você vai olhar na ótica de Deus. Maior é o Deus que está em mim do que o que está no mundo. E eu vou superar essa situação, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Vai cair em nome de Jesus. Tu vens comigo com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do exército do Deus vivo. Em nome de Jesus. Eu vou, avança, não recua. Para com isso de dar passo para trás. Se você não cresce, vence você mesmo para vencer as lutas que estão à frente. Você tem que vencer você mesmo. O gigante, muitas vezes, somos nós que criamos dentro de nós mesmos. E muitas vezes, para a gente chegar onde Deus quer, a gente tem que vencer nós mesmos. O que está dentro da gente, o que está aqui e o que está aqui. Aí quando você mata esse gigante, tu chega lá com mais facilidade. É a ótica como você vê. Muita gente se freia, não porque Deus colocou alguma coisa. É que você já está acostumado a ver as coisas grandes que são pequenas na mão de Deus. Vença isso. Para de frear. Para de se sentir afrontada por qualquer situação e parar. Deus está te dando a capacidade de você crescer um pouco mais em nome de Jesus. As coisas que aparecem na tua frente, você tem que superar para chegar onde Deus quer que você chegue. Está te dando força. Está, sabe, igual um diamante, está esmerilhando você, porque a luz vai sair daí. Então para de ficar mudando, trocando, ficar empurrando para frente, dando a oportunidade a outros, com a autoridade que você tem na mão, você não exerce. Aí passa você e você não entende. Isso tem acontecido com muitos. Eu não vou demorar mais não. Eu entendi nessa caminhada, meu amado, de alguns anos na igreja, Deus falou comigo no meu espírito, e pelas situações que a gente passa, e que você também passou, Deus tem uma arma específica para cada momento da nossa vida. Ele tem a medida certa, para usar no momento certo. Para Davi foi a pedra, para Jael foi a estaca, para Baraque foi um exército. De repente para você um abraço, uma palavra, um aperto de mão, você vence toda a intimidação. Dependendo do que Deus colocar dentro de você, Deus sabe o momento certo para agir com você. Agora não se intimida. A gente já venci intimidações com um abraço, já venci intimidações com uma palavra, já venci intimidações com um olhar. Se eu conseguir, quem dirá você que está aí? O mesmo Deus que opera aqui, opera aí dentro de você. Não tem diferença nenhuma. Maior o que está em você do que está no mundo. Para de se intimidar. Olha para as coisas do tamanho que elas são. Traga ela para o tamanho que elas são. Vou terminar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês. Eu vou falar só essa frase, que você grave isso no teu coração. Mano, intimidação é uma coisa muito séria. Isso acontece em qualquer lugar, dentro de famílias.
dentro de trabalhos, dentro de igreja. Mas o maior gigante somos nós mesmos que criamos, somos nós, a gente, dentro. Nós olhamos as pessoas superiores a gente, as situações superiores. O momento que você está passando, você se inferioriza. Pô, se Deus tem um propósito na tua vida, te separou, te escolheu, botou você dentro de uma igreja, está instruindo para você, é alguma coisa que Ele quer de você. Então isso daí é pedrinha, fichinha, porque tem alguma coisa esperando lá na frente de você. Então não se intimide com as situações. Vou falar só aí essa frase. Não é a situação que te intimida, e sim a forma como você a vê. Olhe para elas e as traga para o tamanho delas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Fiquem de pé. A gente vai enfrentar, todo homem e mulher de Deus que tem um propósito na mão de Deus vai enfrentar intimidação para parar. Uma palavra balançada, uma mágoa de alguém, alguma coisa que você vê. A forma como você recebe isso trava os dons, qualidades, propósito na tua vida. Supere. Não se deixe levar pela situação. O momento está escasso, está difícil. Eu perdi a situação, tive muitas perdas. Amada, o mesmo Deus que fez você perder, o mesmo Deus que faz você ganhar, Ele é dono do ouro e da prata. Vai acontecer. Agora não para. A gente vê muita gente frustrada às vezes, que a gente conversa com pessoas, mas você vê que o gigante está dentro dela. Joga pedra, meu irmão. Olha para o espelho, tu vai cair em nome de Jesus. Fala para dentro de você e dá o primeiro passo. O restante Deus garante. Deus garante a vitória. Deus garante. Certamente Ele irá à frente de você. Débora falou isso para Baraque: certamente Ele dará na tua mão. Ele não acreditou, se intimidou, sendo um general. E o que você é na mão de Deus? Reino, sacerdote, povo adquirido, família de Deus. Se você puder dar uma salva de palmas ao Senhor, glorifica o Senhor. Não freia, não para. Olha as coisas do tamanho que elas são, nivela ela com o teu olhar. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você.